Ok, meninos e meninas, deixa eu ajeitar aqui a configuração da minha câmera. Deixa eu ver aqui se o cabelinho tá no padrão, ótimo. Tirar um pouco aqui da luz do teto, bacana. Meu amigo Austin, né? Quem te viu, quem te vê, não é fácil não, meu amigo. Tem que pensar na luminosidade, tem que pensar no cabelo penteado. Ah, Dani, eu tô com esse cabelo já faz tempo. Agora que você notou? Tô com esse cabelo faz tempo, eu já cortei, ele tá crescendo pretinho de novo. Tô aqui, ó, no estilo quarentena. Muito bem. Pessoal, olha só. Então, boa noite aqui formalmente a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Esse é o nosso encontro de número 15, gente. Esse é o nosso encontro de número 15. Hoje são 10 de junho de 2020 e nós estamos quase lá. Estamos quase lá, quase no nosso objetivo, quase na nossa meta, né? Quase na conclusão do nosso semestre letivo, aqui na nossa disciplina Organização da Educação Brasileira. E aí, o que eu queria que vocês percebessem? Olha só, hoje nós falaremos sobre Base Nacional Comum Curricular, como eu havia dito para vocês. Eu quero tratar do conceito de currículo, eu quero tratar um pouquinho, inclusive, das teorias de currículo, como é que as teorias elas influenciam a percepção que a sociedade tem de currículo e que também o professorado tem de currículo, né? E uma vez esclarecido estas ideias, eu gostaria de falar um pouco do significado da BNCC para o nosso sistema de ensino, a trajetória legislativa, a trajetória curricular da nossa educação a partir da Constituição de 88 e o que a BNCC ela significa hoje com todas as polêmicas, né? Então, se vocês pesquisarem um pouquinho, vão perceber que a aprovação do documento, né, que já está em vigor, que as redes já devem seguir, né, adaptando também seus próprios currículos à realidade da BNCC, vocês vão perceber que todo esse processo de adaptação não foi nada fácil. Muito pelo contrário, houve muita polêmica, algumas resistências, mas no final das contas nós tivemos aí alguns resultados muito positivos. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, olhem só, hoje BNCC, semana que vem, dia 17, temos ainda um outro conteúdo novo, tá bom? O último conteúdo novo, para fecharmos os conteúdos do semestre. E aí, no dia 24, que será daqui 2 semanas, será a nossa aula de revisão de conteúdos. Então, todos os conteúdos da segunda unidade, eu quero tratar com vocês nesse encontro. Então, vai ser uma live muito importante, tá? E aí eu quero, nessa live, direcionar a atenção de vocês para os temas que efetivamente estarão na prova, né? Então, não quero que vocês percam tempo com vendo temas e assuntos que não estarão lá. Então, já que o nosso conteúdo ele é extenso na unidade 2, nessa aula de revisão, quero direcionar a atenção de vocês, tá? Então, é muito importante que todos participem, como tem sido regra, né? Vocês têm sido bem presentes aí nas nossas lives, apesar de todas as dificuldades. Então, dia 24/6, daqui 2 semaninhas, aula de revisão para a nossa prova. Quando é que será a nossa prova? Nós já conversamos sobre isso na semana passada, né? Então, no dia 1º de julho, será a nossa prova 2. Lembrando que a prova vale 7, né? E os outros 3 pontos, eles serão diluídos entre as atividades que vocês têm feito semanalmente. Fóruns de experiência, envios de atividade, né? E outras atividades que eu tenho pedido para que vocês façam. Eu acredito que nós não temos tido problemas demasiados. Caso haja aí algum estudante com dificuldades, que não fez boa parte das atividades, eu acho que não tem ninguém nesse quadro, né? Mas se houver, por favor, depois me chame aí no particular para que a gente possa conversar, tá bom? Então, a nossa prova é dia 1º de julho. Depois disso, gente, nós teremos aí mais 2 semanas, porque efetivamente o semestre letivo, ele irá
até o dia 17, que é uma sexta-feira, dia 17 de julho. Para a nossa disciplina, qual é o último dia letivo formal da nossa disciplina? É o dia 15 de julho, né? É o dia 15 de julho. Só que, se você tiver feito as atividades, tiver tirado uma boa nota, tirar uma boa nota no dia 1º de julho, né? E aí na semana seguinte, que é a semana do dia 8, eu já vou disponibilizar o resultado. Se você já tiver sido aprovado, essas últimas 2 semanas, ela não serve para você. Serão semanas aí para ajustes de notas dos alunos que ficarem de recuperação, para aplicação de atividades de recuperação, né? E nesse caso você já vai estar praticamente livre, né? Já aprovado. Então veja bem que nós estamos aí na nossa reta final. Então temos um conteúdo hoje, um conteúdo semana que vem, na outra revisão e na outra prova. Então 4 semaninhas para nós concluirmos os trabalhos da nossa disciplina, né? Então, com toda a dificuldade aí do semestre, desse panorama histórico que nós temos vivido, mas mesmo diante disso, nós permanecemos aqui firmes e fortes, né? Como eu estava conversando com a Maria no início aí da aula, existe uma retomada gradual das atividades comerciais, né? A gente tem percebido isso, a gente tem percebido certa flexibilização, mesmo com o aumento, né, exponencial do número de infectados e também de mortos, né? Mas as pessoas estão tomando aí a dianteira de suas vidas e tentando voltar para uma normalidade que não haverá, né? A normalidade que para a qual voltaremos é uma normalidade nova, né? Então é por isso que é necessário certo cuidado, certa tranquilidade, né? Preocupação com o outro, por isso que é necessário sair de máscara, continuar higienizando as mãos, manter o distanciamento social, né? E se puder, ficar em casa. Então eles abriram até os parques, né? Mas é necessário cuidado, tá? Eu acho que cuidado, parcimônia nesse momento é muito importante. Por que eu estou dizendo essas coisas sobre retomada, gente? Se as coisas continuarem nesse ritmo, provavelmente nós começaremos o segundo semestre com aulas presenciais, né? Então, para que a gente fique atento. Então, provavelmente isso vai repercutir também para as escolas e para as faculdades. Na Secretaria de Educação, nós já estamos retomando as aulas remotas. Então, todo o processo pelo qual passamos lá no início do semestre, a Secretaria de Educação está começando agora, né? E aí eu sou supervisor pedagógico de uma escola, imagina vocês, né? Então, são muitas reuniões, muitos ajustes, muitas ansiedades por parte dos professores. Então, a gente vai passar por tudo isso de novo, né? E aí o ano letivo de 2020 da Secretaria de Educação irá até o dia 28 de janeiro. Então, nós vamos pegar firmes até lá, né? Então, inicialmente com aulas remotas. Essas aulas remotas na Secretaria de Educação começam no dia 29, numa segunda-feira, né? Então, daqui 2 semanas e meia, aí, praticamente, essas aulas remotas iniciam. Na Secretaria de Educação, a plataforma que os professores utilizarão é o Google Sala de Aula, né? Ou Google Classroom. Inclusive, alguns de vocês já estão utilizando, alguns professores utilizam. E a ideia, então, é retomar as aulas de forma remota com as crianças, com os adolescentes, né? E sem previsão de retomada para o ensino presencial. Mas, se continuarem a flexibilizar, se continuarem de forma gradual a retomar a vida, né? Então, provavelmente, nós também no segundo semestre já vamos entrar com aulas presenciais. Então, fiquem atentos, qualquer novidade nós avisaremos a vocês. Tudo bem? Pois bem, meninos e meninas, olha só. Base Nacional Comum Curricular. Me lembro que na aula passada nós conversamos sobre o artigo 26 da LDB, que dizia lá, quem se lembra? O que dizia no artigo 26 da LDB? Que nós conversamos bastante.
que diz o artigo Eu 26? não vou saber escrever, mas acho que eu lembro mais ou menos, que é que todas as crianças têm direito à educação, independente da cultura, da descendência, do tipo, não é? Tem direito à educação igual. Isso, Nicole. Sim, o que você disse está nas entrelinhas do artigo 26, é isso mesmo. Mas, especificamente, o artigo 26, ele fala sobre a organização curricular da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o que você disse é isso mesmo. Eu tenho uma organização de currículo que precisa assistir todos os alunos, né? E ao mesmo tempo que assiste a todos os alunos, ou que disponibiliza a eles, ou que deva disponibilizar a eles as mesmas aprendizagens, né? O mesmo acesso aos conteúdos, ao mesmo tempo que eu tenho um currículo que lida com isso, esse currículo também precisa se preocupar com as particularidades regionais de cada lugar. E aí nós conversamos sobre as diretrizes curriculares, né? No encontro passado. E nós percebemos que as diretrizes, elas foram muito importantes exatamente para que houvesse um atendimento específico para determinadas populações da sociedade brasileira que, historicamente, ficaram de fora do atendimento educacional escolar. E aí eu me lembro que nós citamos aqui alguns grupos, né? Então, por exemplo, trabalhadores rurais sem terra, crianças, filhos de artistas circenses, de ciganos, que são populações que vivem no trânsito, né? Que vivem em situação de itinerância. Como é que essas crianças que vivem de um lugar para outro receberiam educação formal? Então, existe uma diretriz específica que diz que toda escola precisa acolher essas crianças, né? E aí eu tenho outras populações também, como quilombolas, como ribeirinhos, como crianças com necessidades educacionais especiais, jovens e adultos que não tiveram acesso à educação no tempo regular, né? No tempo adequado, orientações também para aquilo que nós chamamos de educação para as relações étnico-raciais, né? Que inclusive é tema central nos dias de hoje. Então, as manifestações ao redor do mundo, né? A gente cita o caso lá da morte do norte-americano do George Floyd, né? Morto em ação policial, mas também citando a nossa realidade brasileira, né? Da morte escancarada da população negra, né? De forma maciça nos últimos tempos e nas últimas semanas, com mortes de crianças dentro de casa, inclusive, né? Isso escancara para a gente um panorama muito preocupante com relação à maneira como nós lidamos com o outro, a maneira como nós lidamos com o outro diferente de nós. Esse outro diferente de nós, este índio, este branco, este pardo, este preto, né? Este morador da periferia, ou esta figura que tem uma confissão de fé diferente da minha, ou que tem posicionamentos de vida diferente dos posicionamentos que eu defendo, enfim, o outro diferente de mim, que é sempre um outro para fora de mim, pode ser qualquer pessoa. E eu tenho uma diretriz curricular que vai falar exatamente da importância de tratarmos de uma educação para as relações étnico-raciais, ou seja, uma educação que leve à formação civilizatória, onde as pessoas consigam conviver de forma respeitosa, né, de forma tolerante, de forma a valorizar a história de vida dessas populações. Então, eu, né, professor Reinaldo, eu tenho o dever cívico de respeitar histórias de vida, história de todos os grupos étnicos, sociais, religiosos que constituem a sociedade brasileira. Então, olha só que interessante, eu tenho uma diretriz que se preocupa em falar, em colocar o dedo na ferida, né, em falar das dívidas históricas, principalmente com relação à população afro-brasileira, né, a tratar a história com uma postura crítica e, em muitos momentos, com uma postura de reinterpretação dos fatos, de lançar um outro olhar, né, de entender que a população brasileira ela é uma população miscigenada, multicultural,
e formada por um monte de narrativas, não é uma narrativa só que nos explica, né? Então, nós temos outras narrativas, e se temos outras narrativas, gente, outras histórias de vida, né? Vinda dos ciganos, vindas dos trabalhadores rurais sem terra, vindo dos moradores do campo, vindos dos ribeirinhos, vindo dos quilombolas, vindo das pessoas que moram nos centros urbanos, daqueles que moram nas periferias, ou daqueles que moram nos condomínios luxuosos, enfim, olha só, nós temos uma constituição social totalmente heterogênea, heterodoxa, e diante disso, se eu tenho histórias de vida diferentes, se eu tenho narrativas diferentes, eu acho também que nós teremos pedagogias diferentes. E aí eu me lembro que nós conversamos sobre a escola, né? Em especial a escola pública que recebe essa turma, que recebe as várias manifestações das camadas da sociedade brasileira, e o quanto essas pessoas trazem para a escola suas narrativas de vida, suas histórias e também as suas maneiras de enxergar o mundo, né? Então, quando eu tenho um currículo que trata da parte diversificada das características regionais, das características culturais de determinados grupos, eu começo a entender que o Estado brasileiro, não o governo, tá, gente? São duas coisas diferentes. Eu passo a perceber que o Estado brasileiro, ele começa a se tornar um Estado mais justo, um Estado mais preocupado com a sua população, né? E, consequentemente, esse Estado mais justo e preocupado, ele começa a elaborar políticas públicas de reparação social, políticas públicas de inclusão, né? E nós estávamos vindo nessa toada, principalmente nas últimas 3 décadas, né? De aprovação de leis importantes, de diretrizes importantes. As diretrizes curriculares, elas representam também, né, um destes marcos importantes. Então, ano passado ficou muito claro isso, que as diretrizes, elas tratam das particularidades do ensino no sistema educacional brasileiro, das populações ou dos segmentos que, historicamente, foram negligenciados pela escola. Então, nesse sentido, as diretrizes, elas atendem aquela segunda parte do artigo 26 da LDB, que é tratar da parte diversificada, das diversidades, né? Das particularidades. Só que existe também o início do artigo 26, que deixa claro que a nossa educação básica ela precisa de uma base nacional comum, de um currículo que trate de temas e conteúdos onde todos os alunos, em qualquer lugar, em qualquer rede do país, tenham o direito de aprender a mesma coisa, né? E aí eu tenho, gente, olha só, duas ideias, né? Eu tenho duas ideias, assim. Então, se alguém lhe perguntar qual a característica da educação básica brasileira a nível de currículo, você vai falar, olha, a educação básica a nível de currículo, ela tem duas dimensões, principalmente com relação ao currículo, tá? Então, o currículo da educação básica tem duas dimensões. A primeira, precisa de uma base nacional comum. A segunda, precisa de uma parte diversificada. E aí, então, nós chegamos ao tema da nossa aula de hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu vi aqui que o Washington até colocou o artigo 26 para vocês darem uma olhada, né? Então, olha só, eu vou ler aqui o que o Washington colocou. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, ou seja, todos os níveis da educação básica, todos os estudantes que compõem a educação básica no país, do norte a sul, né, ao sul, em qualquer rede de ensino, tem o direito de ver os mesmos conteúdos e tratar os mesmos temas. Então, esse é um direito. Então, não dá para falar, por exemplo, sobre o direito à educação básica, lá da Constituição, vocês se lembram? Direito subjetivo, etc. Como é que eu vou falar de um direito subjetivo se nós não temos parâmetros comuns para medir? Porque uma criança que frequenta a educação básica
no Distrito Federal pode estar tendo o seu direito à educação efetivado, mas uma criança numa outra rede de ensino no país pode não estar, né? Então, como é que a gente pode tentar resolver essa disparidade, essa desigualdade? Tentando criar alguns mecanismos. Dentre estes mecanismos, uma base nacional comum de currículo. Ou seja, no primeiro bimestre do ano letivo, no 5º ano do ensino fundamental, por exemplo, na disciplina de matemática, as crianças começam a partir de qual conteúdo? Qual conteúdo elas devem ver? Então, este espírito comum, né, essa oportunidade por parte das crianças e esse direito de terem acesso aos mesmos conteúdos e as mesmas experiências de aprendizagem, as mesmas oportunidades, isso caracteriza a base nacional comum. E aí, olha a continuação do artigo. A ser complementada, então essa base nacional comum, ela precisa ser complementada em cada sistema de ensino, em cada rede, né? E em cada estabelecimento escolar, em cada escolinha, por esse imenso país, por uma parte diversificada. Essa parte diversificada do currículo trata de quê? De características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, né? As características regionais e culturais dos educandos, as tradições, as festividades, os elementos que caracterizam uma comunidade específica. Então, esses elementos diversos, esses elementos diversificados e que revelam, né, quem é a população brasileira, que não é só uma população branca, urbana e abastada, né? Muito pelo contrário, a população brasileira é uma população diversificada, né? Uma população cheia de nuances, uma população cheia de rostos, de faces e de expressões. Então, eu preciso que o currículo da educação básica, que atende crianças e adolescentes e jovens, tenha minimamente uma parte que respeite isso. E aí, nós entramos no tema. Nós já estamos no tema de hoje, gente. E aí eu me lembro do texto de hoje. É um texto muito instigante, né? É um texto da Elizabeth Macedo, e o título é o seguinte: Base Nacional Comum para Currículos. 2 pontos. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem? Aí a Elizabeth, ela discute os termos, né? Porque a gente utiliza a ideia de direito, e em alguns momentos utiliza a ideia de objetivos, né? Enfim, o que ela está levantando ali, qual a bola que ela está levantando ali para nós tratarmos a respeito de currículo, né? Uma das bolas que ela levanta para a gente vir cortando, né? Ela suscita, gente, a discussão sobre o direito que nós temos à igualdade, né? Não, o Estado brasileiro tem o dever de oferecer educação de qualidade gratuita para todos, né? Olha que legal, direito, né? Então, todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, veja bem, existe uma ênfase na nossa legislação que é uma ênfase pela igualdade, pela ideia de igualdade, certo? Está consagrado, está consagrado. Mas o que a Elizabeth Macedo levanta? É que nós temos direito, além da igualdade, nós temos também direito de ser diferentes. Olha que interessante, né? Então a gente pega toda aquela tradição política da cultura francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, são paradigmas e valores que nós internalizamos na nossa cultura política, e isso se expressa nas nossas leis, e aí nós somos condicionados sempre a dizer que todos são iguais perante a lei, que todos temos o direito à igualdade, só que, além da igualdade, nós também temos o direito de ser diferentes. Né? Isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer participar, gente? Acho que teve um microfone que se abriu aí. Tá, então vou continuar. Caso alguém queira participar, só chamar, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, gente, duas ideias que são duas ideias
diferentes, mas que são complementares, principalmente para entender as leis e para entender a educação no Brasil, e são ideias que representam a face do mesmo processo, tá? Igualdade e diferença. Eu preciso de uma base nacional comum de currículo para quê? Para ratificar a ideia de igualdade, para que todos tenham os mesmos direitos, para que eu trabalhe a ideia de equidade, de justiça social, né? Inclusive, existe uma expressão na área de currículo que nós falamos assim, justiça curricular. Então, o que é a justiça curricular? É você oferecer aquilo que é elementar, aquilo que é de mais importância para a formação de uma geração onde todos podem ver as mesmas coisas, os mesmos conteúdos e tenham as mesmas oportunidades. A isso nós chamamos de equidade, a isso nós chamamos de justiça curricular. Então, a ideia de igualdade ela está ligada à base nacional comum. Só que a ideia do direito à diferença ela está ligada à parte diversificada, certo? Então, todos têm o direito de ver os mesmos conteúdos, mas todos têm o direito de ser também diferentes. E todos têm o direito, e todas as populações têm o direito de que as suas histórias, a sua cultura, as suas narrativas sejam tratadas com respeito pelo currículo, a nível nacional, a nível regional, a nível estadual, municipal, a nível de escola. Certo? Então, caso te perguntem, né, como é que é a configuração do currículo da educação básica? Você vai falar, olha, existe uma ênfase no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases de que existe uma ênfase na equidade, na igualdade, por isso eu falo de base nacional comum, e uma ênfase também na parte diversificada. Temos o direito à igualdade, temos o direito à diferença. Muito bem. Outro ponto que eu quero tratar com vocês, gente, a gente está falando aqui de currículo, né? Estamos aqui fluindo aqui na ideia de base nacional comum curricular, de parte diversificada. Só que o que é currículo no final das contas? O que é currículo? O que é o currículo escolar? Não estou falando do currículo que você entrega lá no trabalho, né? Nos locais de trabalho. Uma vez um aluno me perguntou, a gente passou uma aula inteira introduzindo o assunto sobre currículo, ela perguntou ao final, professor, esse currículo que você está falando é aquele currículo que a gente entrega nas empresas? Não, não é esse currículo. É o currículo escolar. O que é um currículo escolar? Né? Aí a Dani colocou aqui, é uma proposta. Proposta de quê, Dani? Proposta de quê? Vamos começar a dar nome às coisas? A gente precisa disso. Para depois a gente não ficar falando sobre coisas que nós não sabemos o que é, né? A gente está falando de parâmetros curriculares nacionais, a gente está falando de diretrizes curriculares, a gente está falando de base nacional comum curricular, só que a gente precisa saber o que é currículo, né? O currículo é o quê? Uma proposta de ensino, né? Uma proposta do plano de ensino, é o que vocês estão colocando. Vamos viajar um pouquinho na etimologia das palavras? O que é uma etimologia? É quando você vai no significado da palavra. O que a palavra significa. O que significa a palavra currículo? O significado dela. Se você pegar a origem dela, né? Curriculum, lá do latim. Curriculum. O que significa curriculum? É trajetória, caminhada, pista de corrida, direção. Certo? Então, um currículo é um caminho. É por isso que o seu currículo vitae, que você entrega na empresa, tem esse nome. Já parou para perceber? Você já se perguntou, por que currículum vitae? Né? Vitae, se escreve vitae. Currículum vitae. O que é um currículo vitae? Ou seja, é o caminho de vida, né? É a sua trajetória de vida resumida e expressa num documento onde o empregador ele precisa ter uma noção de sua experiência de trabalho, seus estudos, né? De outras experiências. E um currículo escolar, ele é uma espécie também de
caminho, de trajetória. E aí, de trajetória de quê? Caminho de quê? É um caminho construído em determinados valores, né? Em determinadas ideias pedagógicas. Tem a ver com planejamento, como vocês colocaram, né? Então, o meu caminho curricular, o meu caminho de educação, ele expressa aquilo que eu quero ensinar ao longo desse trajeto. Nós caminhamos, gente, aqui é uma expressão, né, quase que poético-filosófica, né? Você não trilha um caminho no qual não acredita. Os caminhos que nós trilhamos na vida, né? Também, Dani, é um caminho histórico também, porque ele mostra as etapas anteriores do que ainda nós queremos alcançar, né? É isso. Então, olha só, gente, na nossa vida, os caminhos da nossa vida, né? Ou as escolhas que nós fazemos, são escolhas baseadas nas crenças que temos. Você não vive uma vida, ou você não segue com uma trajetória existencial que você não acredita, certo? O seu caminho existencial é um caminho que você trilha a partir de premissas, de valores nos quais você acredita. Um currículo, gente, é isso. Um currículo é um programa de estudos, só que é mais que um programa. A nível geral, né? Um currículo ele trata de todas as questões de aprendizagem, de todas as questões que se tratam dentro de uma escola. Então, o currículo ele diz respeito, por exemplo, a conteúdos, mas também ele diz respeito a eixos e temas transversais. O currículo também ele diz respeito a objetivos de aprendizagem que eu quero alcançar, ou competências, Washington, né? Ou competências, ou objetivos, né? O currículo diz respeito à minha fundamentação teórica, né? Então, eu, enquanto instituição, enquanto professor, acredito em quem, né? Quem são aí os meus teóricos, né? Caramba, eu quero seguir uma linha mais progressista. Então, provavelmente, na minha linha teórica, né? Eu vou estudar muito Paulo Freire, eu vou estudar muito Marci Gadotti, José Carlos Libânio, né? Dermeval Saviani, eu vou estudar Ivan Illich, né? Vou estudar Trachtenberg. São autores progressistas e autores que pensam a educação e o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva mais progressista, mais crítica. Essa opção que eu faço por ser progressista ou por ser liberal ou conservador, ela constitui a opção de currículo que eu tenho. A minha caminhada educacional, a minha caminhada enquanto profissional da educação, ela é uma caminhada que vai se basear nessas premissas. Tudo bem? Então, dependendo do que a sua trajetória deixar evidente, né? Dependendo das pedrinhas que você for colocando para pavimentar o seu caminho, eu posso conhecer que tipo de currículo você quer tratar. Então, se a sua ideia de educação enquanto professor, ou enquanto ministro da educação, ou enquanto secretário de educação, né? Se a sua visão é uma visão um pouco mais conservadora, né? Do tipo, olha, nós precisamos deixar história, geografia e as ciências humanas de lado. Vamos focar nas ciências exatas, matemática, né? Física, química, língua portuguesa também, e o resto deixa para lá. Eu estou dando aqui um exemplo meio que esdrúxulo, né? Mas na prática é assim, tá bom? Na prática é assim. Na prática, professores deixam as disciplinas que são menos importantes para eles de lado e optam pelas mais importantes, né? Uma política de Estado, uma política de currículo também faz isso, tá bom? Então, quando você vê o Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação atual, e que nós estamos torcendo para que ele saia logo, né? Então, quando você vê o Weintraub dizendo assim, olha, esse negócio de selecionar professores aí com concurso público, só entra professor comunista, só entra professor com a linha esquerdista, mais socialista, porque não trata nesses concursos públicos de questões matemáticas, né? Essa é uma fala dele.
que os concursos públicos para professor e até mesmo as seleções para ser professor de universidades públicas deveriam ser certames onde há uma presença de conteúdos da área de matemática maior, para você selecionar, deixar os socialistas mais de fora e pegar aqueles que são mais liberais, né, ou mais conservadores, né? Essa é uma ideia do Weintraub, né? É uma ideia louca dele. Quando o Weintraub diz isso, gente, eu vou dar a palavra, eu acho que alguém chamou. Quando o Weintraub diz isso, ele deixa evidente qual é o caminho de currículo que ele acredita. Qual é o caminho de currículo? Uma espécie de currículo que deixa as ciências humanas e sociais de lado e dá ênfase às ciências exatas, né? Essa é uma opção, esse é um caminho. Então, se eu tenho um Estado que acredita nisso, as redes de ensino também acreditarão, vocês entendem? Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado sobre o tipo de teoria curricular que nós defendemos, sobre o tipo de premissa sobre a qual você se firma enquanto educador, e sobre as premissas que o Estado brasileiro acredita. Então, felizmente ainda, nós somos uma nação democrática, uma nação que acredita muito na ideia da educação, uma nação que acredita na ideia da educação como direito subjetivo, um direito inato ao sujeito quando nasce, porque a lei garante isso para ele. Por enquanto, nós somos uma nação que entende o sistema educacional, as redes, né, se integrando para trabalharem de forma interconectada. Esse é o pacto federativo que nós temos. Então, nós ainda somos esse tipo de nação. Ainda, nós somos esse tipo de nação. E ainda nós acreditamos nessas premissas. E ainda nós temos leis que acreditam nisso. É por isso que a gente tem uma Constituição firme, é por isso que a gente tem a LDB, que apesar dos questionamentos que podem ser lançados sobre ela, ainda é uma lei que nos serve, né? É por isso que nós temos todo o direcionamento para o currículo, no sentido de que todos têm o direito de ver as mesmas coisas, mas também todos têm o direito de serem diferentes, de serem respeitados e tratados de acordo com a sua história, com a sua cultura. Ainda nós somos esse tipo de país, ainda, pelo menos a nível do rigor da lei, o que não é pouca coisa, tá? E a gente precisa, então, tratar o currículo nessa perspectiva. Que tipo de currículo a gente quer seguir, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, meninos e meninas, ela nasce desse fervor popular, né? Desse compromisso que o Estado brasileiro tem, e eu digo Estado brasileiro, não estou dizendo governos, tá? A BNCC não é um projeto não é um projeto do PSDB, né? Não é um projeto do PT, não é um projeto do DEM, não é um projeto do PSL, não é um projeto de partido político. Ele é um projeto de Estado. A nossa BNCC, ela é uma política de Estado que precisa ser fortalecida e aperfeiçoada, para que a cada momento ela atenda efetivamente as metas que tem, né? Então, em 2014, por exemplo, quando nós estabelecemos o nosso Plano Nacional de Educação, que vigoraria pelos próximos 10 anos, lá estava explicitado que nós precisaríamos de um currículo de base comum. E aí, no final de 2018, né? Então, esse currículo, depois de 3 versões, de muita discussão, de muita polêmica, ele é aprovado. O início de 2019, então, existe uma orientação para que os currículos das redes já seguissem as orientações da BNCC. E 2020, então, nós temos a BNCC consagrada. A BNCC não é o currículo, tá bom? A BNCC não é o currículo. A BNCC é um documento que orienta os currículos das redes. Foi por isso, por exemplo, que o currículo em movimento, que é o currículo da educação básica do Distrito Federal, ele passou por reformulação do final de 2018 ao início de 2019, e hoje nós temos um documento melhor. Eu tenho uma redação melhor, eu tenho conteúdos escritos de forma melhor, mais claros, né? Permanece a ideia de objetivos de aprendizagem. Então, eu tenho um currículo com a cara do DF,
mas que foi ressignificado para atender às demandas, então, dessa política nacional de currículo, para que todos estejam falando a mesma língua no sistema educacional brasileiro, para que todos tenham o direito de acesso às aprendizagens e ao desenvolvimento integral do sujeito no ambiente da escola. Tudo bem? Eu vou encerrar minha fala aqui. Eu sei que tem muita coisa, se deixar eu vou, né? Mas eu encerro essa minha fala aqui. E aí vocês já têm, então, a provocação inicial para começar o estudo lá na plataforma. E eu quero abrir agora para algum comentário, alguma consideração ou algum tipo de dúvida. Fiquem à vontade. Pode? Pode falar? Fique à vontade. Então, não, que você estava falando acerca das diferentes formas de expressar o currículo, né? E a visão que cada currículo tem, né? Progressista, não liberal, né? E o bastante interessante que, ao lermos os textos que o senhor passou, se eu não me engano, acho que é Salviano, que fala dessa questão do pêndulo, né? Que ora o governo ele está mais estendido, isso. Ora, ele está estendido para que o Estado possa promover políticas públicas, né, alinhado a um currículo progressista que possa atender a todos, e ora, né, você tira o Estado, né, e aí, agora eu esqueci o nome do autor do livro do Neoliberal. Enfim, ele vai dizer que você tira o Estado e deixa que o mercado, né, assuma essa função, né, de pegar e educar. E o interessante é que Saber ele vai falar que essa movimentação Estado progressista, Estado não progressista, ela funciona. E eu queria agora assim, fazer uma ressalva, por quê? Porque nós tivemos em 34, né, por na década de 30, né, que foi a reforma da escola nova, né, com material muito bom, e aí nós tivemos o período ditatorial civil, e aí logo depois nós tivemos a ditadura militar. E aí nós tivemos uma outra época, que foi a época de 80 até agora, que foi o que o senhor disse, desses 30 anos de progressão acerca da educação, mas agora surge um movimento novo no YouTube, chamado de Brasil Paralelo, né? E aí ele vem com essa ideia de que e aí ele bate muito em cima do Paulo Freire, né? Desse currículo que critica a sociedade, e aí onde vemos aquela menção de Gramsci, né? Que a inteligência ela vai criticar a realidade, né? Ela vai se manter distante para poder criticar a realidade. E aí, nessa teoria do Brasil Paralelo, não. Você não deve criticar você não deve criticar a realidade, e existe uma cúpula que ela dita, e lá eles vão falar que as virtudes, né? Não, então o Paulo Freire não tinha as virtudes, Paulo Freire não sabia o que estava falando, o pobre não pode falar, o pedreiro, eles até falam que o pedreiro podia falar, não, nós temos as virtudes, e quem tem as virtudes, ou seja, aquela alta cúpula, né, é que vai falar. E aí, assim, abro aqui para discussão para todos os colegas e os professores, porque quando nós vemos no período militar que eles tinham essa alta cúpula, eles separam sobre a forma de ensino, né? Para a alta cúpula você tinha uma universidade formada e para o pobre tinha uma metodologia tecnicista, né? Em que, olha, o pobre vai formar técnico e o rico vai se formar. E aqui eu
essa discussão, será que por nós, depois, seguindo essa linha de raciocínio de Saviano, todo Pedro, nós não estamos entrando em uma linha de raciocínio onde o Estado está querendo se afastar, né, para que essa alta cúpula dite, né, o que é realmente o ensino e se devemos ou não criticar a forma de ensino atual. Tá, é a minha crítica. Queria ter um filho assim, viu, Oscar? Oi, Larissa, como eu não entendi. Queria ter um filho assim, viu, Oscar? Carol, Washington, seu argumento foi sensacional, foi ótimo, tá? Gente, mais alguém gostaria de fazer um adendo? Porque eu quero fazer aqui eu só quero fazer um complemento aqui à fala do Washington, que eu achei muito pertinente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Então, olha só, pessoal, o Washington aqui, ele citou o Saviani, né? O Dermeval Saviani, no seu livro, se eu não me engano, Escola e Democracia, ele vai dizer que é isso mesmo, o nosso tempo histórico, o Estado, historicamente, né? A sociedade, ela sempre funciona num movimento de pêndulo. Às vezes, nossa sociedade ela é mais progressista, ela é mais aberta, né? Depois ela se torna um pouco mais conservadora, e isso nós vamos percebendo, né? Aberturas e fechamentos da sociedade. Não há nada de errado com este movimento pendular, tudo bem? Porque as regras do jogo democrático, elas permitem isso, né? Agora, o que é nocivo, tanto a democracia quanto a sociedade brasileira, e, consequentemente, com relação à educação, é que o pêndulo ele fique estagnado num canto, ou que o movimento de pêndulo seja rompido e quebrado, e aí não haja respeito às regras do jogo. Nós, enquanto nação brasileira, estamos passando por um momento muito delicado, né? Onde a direita olha para a esquerda e não vê legitimidade na esquerda. Os chama de comunistas, né? Os chama dizem que eles querem fazer uma nova Venezuela, né? Dizem que são desonestos, né? Dizem que tem ligações muito desonestas com o PT, que aparelhou o Estado brasileiro e que roubou demais, né? E aí, por outro lado, eu tenho uma esquerda brasileira que olha para a direita, né? E especialmente para a extrema-direita, que tem tomado um lugar muito preocupante na sociedade, tá? A extrema-direita que incita discursos de ódio, racistas, totalitários, né? De rompimento com o STF, de rompimento com o poder legislativo, né? Que defende golpe militar, isso é muito perigoso. Então, assim, a esquerda olha para a direita, não reconhece neles também adversário legítimo. Então, quando eu rompo, né? Eu ignoro a ideia do pêndulo, ou ignoro a ideia do jogo democrático, quando eu não reconheço a legitimidade do outro, ou quando eu não reconheço a legitimidade de uma linha mais conservadora de educação, ou de uma linha mais progressista, porque cada uma delas, gente, tem as suas contribuições, certo? E da mesma forma, as teorias de currículo. Então, nas teorias de currículo, eu tenho a ideia de um currículo tradicional, de um currículo crítico e de um currículo pós-crítico. O currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ele é um currículo pós-crítico e crítico. Está explicitado nos seus pressupostos teóricos, ou seja, é um currículo que questiona frontalmente as injustiças da sociedade, é um currículo que confronta as várias discriminações, né? É um currículo que trata da formação de identidades dos grupos culturais, né, dos grupos sociais que constituem a nossa sociedade. Então, essa discussão, este posicionamento curricular, é um posicionamento formal, de documento formal, de currículo oficial, que as redes e os professores, eles precisam também acreditar nisso e cumprir, né? Então, veja bem, este é um posicionamento mais progressista. Mas com a linha mais tradicional, nós aprendemos, por exemplo, a fazer avaliação, a fazer controle,
a entender que o tempo da sala de aula ele é um tempo que precisa ser aproveitado, né? Com o currículo tradicional, eu entendi que a formação intelectual ela é importante, apesar do currículo tradicional dar centralidade, né? Dizer que a formação intelectual é a grande dimensão que importa no processo de ensino-aprendizagem, o que não é, né? Então, a formação intelectual ela é um elemento, existem outras dimensões da vida do sujeito que precisam ser formadas. Mas essa preocupação e esse rigor, né, com a educação intelectual, com a questão sistemática do estudo, comprometimento do aluno, comprometimento do professor, né, com os conteúdos, criando didática, criando ferramentas de ensino, criando mecanismos de avaliação. Isso nós aprendemos com linhas mais conservadoras de educação, com um currículo mais tradicional de educação. Então, só que complementando aqui a fala ótima do Washington, né, não há nada de errado com o movimento pendular. O erro está quando o pêndulo para em uma das extremidades, ou quando as regras do pêndulo são quebradas, ou quando determinados segmentos da sociedade tentam quebrar essas regras. Então, acima de um Estado progressista ou de um Estado mais conservador, nós precisamos ter a ideia de que, acima de tudo isso, eu tenho que ter um Estado democrático. Um Estado democrático de direito, que se preocupa com seu povo, com seus cidadãos, né? Cidadãos que não devem ser tratados como gado, mas como sujeitos de direitos, sujeitos críticos. A realidade está aí para ser analisada, criticada, né? Ser interpretada e reinterpretada. Paulo Freire está aí para ser discutido, para ser problematizado, não para ser divinizado. Da mesma maneira, qualquer outro autor, desde que você seja um sujeito intelectualmente íntegro, leia, estude e tenha um posicionamento firme sobre todas as teorias, desde que você estude elas, né? Desde que você seja alguém honesto intelectualmente, isso é importante. Então não adianta a gente abraçar discursos que caibam no nosso ideário, né? Defendendo coisas que muitas vezes você nunca leu Paulo Freire, cara. Você nunca leu Pedagogia do Oprimido com o Coração Aberto, né? Da mesma forma, você nunca leu Educação e Sociologia do Durkheim, que é um autor mais conservador, né? Caramba, você nunca leu os caras, e você tem um pensamento já formulado, mas você não estudou os caras. Você não leu Tomás Tadeu da Silva para entender as teorias do currículo. E você tem uma posição firme sobre essas coisas. Então a gente precisa estudar mais, a gente precisa ser honesto intelectualmente, né? Esse posicionamento do Washington é muito interessante, porque a gente precisa ter cuidado com estes movimentos, né? E estes discursos que estão por aí. Nós precisamos ser donos de nós mesmos. E como é que nós nos tornamos donos de nós mesmos? Quando você estuda todas as coisas, e aí você, então, forma uma opinião embasada, crítica, científica, sobre o tema. E, no caso, é a educação, no caso, é o currículo, no caso, é a relação da educação com a sociedade, né? No caso, são as contribuições de um tipo de educação para a democracia, para o bem da sociedade brasileira, né? Uma educação que mostre às pessoas que é necessário ter cuidado uns com os outros, é importante ter respeito uns com os outros, né? É importante acreditar na ciência, é importante não ser negacionista, é importante olhar para a história com um olhar de revisão, né? Por exemplo, o que tem acontecido aí nas sociedades lá, nas cidades, em muitas cidades da Europa, né? Cidades da Inglaterra, da Bélgica, né? A população derrubando as estátuas lá dos traficantes de escravos, que eram personalidades históricas, né? Então é necessário lançar um olhar. Eu não estou defendendo derrubada de estátuas, tá, gente? Não estou defendendo depredação do bem público, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para a história e com um olhar de interpretação, de reinterpretação, se for o caso, né? Então, a gente precisa entender que o currículo é esse terreno de embates.
Qual é a ideia que prevalecerá? Você só saberá se você brigar no terreno, né? É o que o Miguel Arroyo diz no seu livro, Currículo, Território em Disputa. Quem sairá vitorioso no território do currículo, né? Quais são as ideias, quais são os posicionamentos de educação que vencerão no final das contas? Bem, nós saberemos se participarmos. Se a gente deixar a briga e a luta para outras pessoas, as ideias das outras pessoas e dos outros grupos, inclusive grupos maléficos à democracia e ao bem-estar coletivo, podem ganhar, né? E aí a gente pode ter um desfecho bem triste. É por isso que as regras do jogo precisam ser respeitadas, os árbitros precisam ser respeitados, né? E os personagens que disputam o jogo precisam reconhecer a legitimidade do adversário. É isso que o Levitsky e o Ziblatt, né? Eles escreveram um livro chamado Como as Democracias Morrem. Eles colocam exatamente isso. Como é que uma democracia entra em colapso? Como é que uma democracia morre? Né? É quando, e às vezes por meio legais, quando eu tenho essa polarização extremada, quando o pêndulo ele não está funcionando, ele só está parado, né? Ou ele é quebrado, e eu não reconheço a legitimidade do meu adversário, daquele que tem ideias diferentes de mim, né? Então, isso é um grande risco para a nossa sociedade, para a nossa educação também. A gente precisa de um currículo democrático nesse sentido, né? De um currículo que se esmeire, né, em dar legitimidade ao espírito democrático mesmo, às regras do jogo, ao respeito às pessoas, ao respeito às populações indígenas, sim, populações ribeirinhas, sim, populações quilombolas, sim, né, LGBTQ+, sim, né, todos nós, cristãos, de cristãos a macumbeiros, todos temos espaço na sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira é construída por todos nós, né? Importante que a gente entenda isso. Ufa, acho que nós chegamos ao final. Pessoal, muito bem, então depois dessa fala e dessa conversa maravilhosa, apaixonada e apaixonante, eu peço e vos convido a dar uma olhadinha no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá tem o texto da Elizabeth Macedo, lá tem um material complementar que fala sobre as orientações, né, um guia de orientações para o professor sobre o que é a BNCC, né? Tem um videozinho também, que é um videozinho institucional que explica o que é a BNCC, aí vai explicando e tudo mais. No guia que eu disponibilizei para vocês, por exemplo, tem a linha histórica, né? Como é que a gente chega na BNCC? A gente chega na BNCC a partir da Constituição de 88, LDB de 96, parâmetros curriculares de 97, diretrizes, Plano Nacional de Educação, né? E aí nós temos a BNCC. Então a gente tem uma história, né? Então as coisas não surgem da noite para o dia. A gente tem uma história de luta, de discussões nesse terreno de conflito chamado currículo, tá bom? Então dê uma olhadinha lá, estudem, respondam a atividade. Eu peço lá que vocês façam 2 intervenções no fórum, né? E essa atividade no fórum, gente, ela vai estar disponível até quarta-feira que vem. Então, vocês têm aí um bom tempo ainda para discutir. Bem? Então, gostaria de dizer que foi um prazer. Eu acho que colocou aqui, ó, o senhor falou de 2 livros que falam acerca do currículo, do Miguel e do Tadeu. Quais são eles? Pessoal, eu tenho esses livros digitalizados, tá? Anota aí, Washington. Tomás Tadeu da Silva. O Tomás Tadeu escreveu um livro chamado Documentos de Identidade, 2 pontos. Uma introdução às teorias do currículo. Esse é um livro excelente para nós entendermos o significado das teorias de currículo. Se você ler Tomás Tadeu da Silva, sua mente vai expandir. É um livro seminal, tá? Documentos de Identidade, 2 pontos. Uma introdução às teorias do currículo. Documentos de Identidade, 2 pontos. Uma introdução
Introdução às Teorias do Currículo. Esse é do Tomás Tadeu da Silva. Editei, mandando para vocês. O outro livro, gente, é do Miguel Arroio, tá? Então, Miguel Arroio ele escreveu um livro chamado Currículo, dois pontos, ou vírgula, né? Ele coloca lá vírgula, eu prefiro colocar dois pontos. Currículo. Território em disputa. Território em disputa, esse é do Arroio. Arroio. Gente, é com Arroio com um A e dois R's, tá? Um A e dois R's, é porque eu digitei errado. Esses são livros importantes, gente. Esses são livros seminais, são clássicos para você entender um pouco a respeito da temática do currículo, tá bom? Muito bem. A Maria colocou, professor, se possível fazer uma listinha dos títulos dos livros citados por você, né? Tá ok, ó, tem um livro também chamado, ó, Como as Democracias Morrem. Ele é um livro do Levitsky e do Ziblatt, que são professores da Universidade de Harvard. Esse livro ele está em língua portuguesa, um dos mais vendidos atualmente. Eu terminei de lê-lo esses dias. E eles, gente, eles tratam a questão do problema da democracia numa perspectiva institucional. Então, por exemplo, há décadas atrás, como é que as democracias morriam, né? Como é que os sistemas democráticos eles entravam em colapso? Por golpes militares, né? Por golpes militares. Certo? Só que hoje as democracias elas podem entrar em colapso com presidentes eleitos pelo povo. Quando eu não respeito as regras do jogo democrático, quando eu não respeito as reservas institucionais, quando eu não respeito as instituições, quando eu não reconheço a legitimidade do meu adversário, quando eu polarizo a discussão entre esquerda e direita, né, de tal modo que eu não consiga dialogar com o outro. Então, todos esses elementos, né, e tendo governantes que a todo momento ficam provando os limites da democracia, a todo momento falando coisas, a todo momento ali gerando crises que não precisam, né? Então, as democracias, elas podem ser implodidas de dentro delas mesmas, e por meios ditos legais, tá? Então, esse é o posicionamento que eles defendem, eu achei o livro muito interessante. Enfim, esse livro, eu tenho esse livro digitalizado também. Vamos fazer o seguinte, esses 3 livros eu tenho digitalizados. Eu vou pedir que a representante me mande um e-mail, porque, gente, eu tô com um monte de demandas, então eu preciso da ajuda de vocês. Vocês querem esses livros e eu vou mandar para vocês. A representante ou alguém vai mandar um e-mail para o professor, manda estes 3 livros, e aí eu vou pegar os livros, vou anexar, vou mandar para o e-mail, tá? E aí vocês também enviam pelo WhatsApp também, pode ser, tranquilamente. Tá bom? Só me lembrem. E aí tem um pouquinho de paciência na minha resposta, porque eu tô muito louco de demanda. Vai dar certo. Muito bem, gente. Ok, chegamos ao final. Que bom que vocês vieram, que bom que ficaram até o final. Foi muito legal a nossa conversa, muito produtiva. E eu espero vocês, então, na semana que vem, para o nosso último conteúdo, para fecharmos, né? E aí, no dia 24 de junho, revisão. No dia 1º de julho, provinha A2. E vamos para a glória da aprovação. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Resumão da felicidade. Exatamente, vai ser o resumão da felicidade, dia 24/6. Então, tenham uma ótima noite para vocês. Obrigado pela participação. Hoje foi uma aula muito legal. Foi uma das mais legais que eu já comecei aqui com uma turma. Muito legal, demais. Viu? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Agora eu vou aqui pro 4º round. Tá bom? Boa noite. Fiquem bem. Se cuidem, tá? Se cuidem. Ok, obrigada.